Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Clique Invest. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Otávio, também conhecido como Nod, criador aqui desse canal e apresentador desse nosso programinha semanal, toda quarta-feira às 8 horas da noite. A gente está aqui batendo um papo, trocando uma ideia, conversando aí sobre esse mundo dos nossos queridos FIIs. E sim, não estou ao vivo ainda estou numa pequena viagem, mas na próxima quarta-feira eu já estarei ao vivo. Mas, obviamente, eu não queria deixar vocês sem conteúdo nenhum, então, por isso, deixei esse vídeo gravado aqui. E a gente vai conversar sobre a proposta do TIVIL Renda Imobiliária, o antigo BBPO 11, hoje TVRI 11, antigamente chamado de BB Progressivo 2. Não confunda com BB Progressivo 1, que é o BBFI, que acabou. O BBPO 11, que já mudou de nome há um tempo para TIVIL Renda Imobiliária, TVR 11, e que convocou uma assembleia para mudança de regulamento. Aqui a gente vai dar uma passada rápida no que está sendo proposto, como é que está a cara do fundo hoje, o que está acontecendo, os motivos dessas propostas e, claro, cronogramas e tudo mais, tá? Aqui vai ser um vídeo bastante objetivo. Eu vou usar aqui o próprio material que a TIVIL divulgou. Não vou nem pegar todas as páginas aqui, quero focar aqui no assunto mesmo. A primeira parte da votação, digamos assim, é só uma modernização do regulamento. A gente tem que lembrar que esse é um fundo que ele tem já 12 anos de existência, um pouco mais de 12 anos de existência. Esse fundo ele foi criado em 2012, onde ele comprou agências que eram do Banco do Brasil e alugou de volta para eles, do que a gente chama de sale and leaseback, certo? Um contrato inicialmente de 10 anos, que vários imóveis desses já foram renovados em 2 lotes, digamos assim, diferentes, praticamente todos foram renovados, são mais de 60 imóveis. Então sempre foi um fundo com viés de gestão passiva, né? Nem no regulamento o gestor tinha liberdade no começo do fundo de poder comprar e vender agências livremente. Ele já teve uma mudança de regulamento que já transformou ele em gestão ativa, ainda numa equipe anterior. A gente até viu entrevistas aqui com a equipe anterior. Já houve uma mudança de equipe e essa nova equipe está propondo uma nova mudança nesse regulamento. A primeira, então, como eu mencionei, é uma modernização, porque naturalmente, quando esse fundo foi criado lá atrás, os regulamentos eram muito diferentes, eram naturalmente muito amarrados. E, claro, mencionavam as instruções da CVM que existiam à época, que já venceram, já acabaram, foram superadas, foram canceladas, foram revogadas, essa é a palavra que eu queria, pela a resolução CVM 175, que é a que rege hoje os fundos imobiliários. Então, basicamente, todo fundo que está fazendo alguma mudança de regulamento, aproveita para poder atualizar o regulamento com as terminologias, as regras. Por exemplo, estabelecer a possibilidade de recompra de cotas, deixar claro se é um fundo de responsabilidade limitada ou ilimitada. Tem uma questão de que os fundos imobiliários hoje podem ter várias classes de cota, então o fundo aqui, ele manifesta que ele só tem uma única classe de cotas. Então, são alguns desses principais ajustes, só para atualizar com o arcabouço normativo que hoje existe. O segundo é a alteração dos ativos-alvo do fundo. Vou até correr aqui para baixo. Aqui ele conta um pouquinho da história do fundo. São 61 imóveis, porque ele já vendeu 3 desde que se tornou de gestão ativa. Um fundo bastante com uma excelente liquidez, um fundo bastante antigo, um bom número de cotistas proporcionalmente ao seu tamanho. Aqui ele comenta sobre as vendas que aconteceram, foram 3 imóveis, Agência Juiz de Fora, Agência Brás em São Paulo e Agência Tijuca, no Rio de Janeiro, todos eles vendidos acima do valor de laudo, 14%, 35%, 59%, que geraram aqui, vamos arredondar as contas aqui, quase uns R$2 por cota de lucro. Vai dar R$2, perto disso.
Aqui ele coloca sobre como é que estão hoje os contratos de aluguel, né? Hoje são 2 tipos, foram 2 lotes de renovação, cada um com condições um pouquinho diferentes, e ele lista aqui. Aqui ele segue então com a proposta, deixa eu correr aqui um pouco mais. Outra coisa também, ele coloca no regulamento o direito de preferência, que é uma coisa que o fundo não tinha, porque até então, na verdade, ele nem tinha intenção real de fazer novas emissões. Ele era um fundo fechadinho, como outros fundos eram de gestão passiva e se tornaram de gestão ativa. Aqui a gente pode comentar, principalmente fundos da Rio Bravo fizeram muito esse movimento. O Rio Bravo, renda corporativa, era um único imóvel, que era o FFCI, que era o Financial Center em São Paulo. E hoje ele é o RCRB, com vários imóveis, e Financial Center é relevante hoje para o fundo. O Rio Bravo Renda Educacional, o RBED, era o antigo AEFI, que só tinha 2 imóveis para um único inquilino, e hoje ele já busca, claro que a educação é sempre um pouco mais difícil de crescer, mas ele está nessa pegada. O antigo Agências Caixa e o SAAG, que era o Santander Agências, 2 fundos de agência, o Agências Caixa se tornou o Rio Bravo Renda Varejo, RBVA, incorporou o SAAG. Na época ficou basicamente um fundo de agências de 2 inquilinos, mas hoje já nem 50% mais do seu portfólio é agência bancária. Você não pode dizer mais que ele é um fundo de agência bancária com outras coisas. Não. Ele é um fundo de renda urbana que tem bastante agência, mas também tem outros imóveis. E aqui a Tivio propõe uma pegada semelhante, transformando o fundo. Ele já foi transformado em gestão ativa, isso já está no regulamento, isso já foi na última assembleia, mas ele está buscando uma modernização. Então, por exemplo, dando direito de preferência para os cotistas. Sobre o ativo-alvo, agora ele quer basicamente em qualquer coisa de varejo, qualquer coisa de renda urbana. Então a gente está falando de mini mercado, supermercado, atacarejos, coisas que fundos já vêm fazendo com bastante sucesso. Fundos como Gari 11, TRXF, o próprio RBVA, supermercados, atacarejos, fast food, centro de diagnósticos. A gente já tem fundos entrando nessa área hospitalar, de diagnóstico, de clínicas. Hospital de retaguarda, academias, pet shops, bricolagem, educação. Ele não comenta aqui, mas deve ter coisa tipo coworking. Tudo isso que a gente vê hoje nesses fundos de renda urbana, o Tivio quer se tornar isso, quer atacar isso. E aqui ele comenta, então, também sobre algumas redefinições de estratégias do fundo, como, por exemplo, permitir a aquisição não só direta de imóveis, como também através de SPEs, através de CRIs, que hoje são formas muito atuais, muito frequentes, que fundos imobiliários adquirem suas participações em imóveis. Ou seja, eles, em vez de comprar o imóvel, vender o imóvel, não. Você cria uma casca, que é uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e você compra e vende cotas dela, que na prática vão ser frações desse ativo, sim, mas é muito mais simples, você não tem que passar por RGI, porque a sociedade em si ainda é a dona do imóvel. Qualquer mudança de cotistas, de investidores, né, é muito mais simples, não tem que passar, basta fazer na junta comercial, não tem que pagar ITBI, porque afinal de contas você está só transacionando cotas, não o imóvel em si. Então, muitos fundos vêm fazendo isso, e o Tivio também quer se modernizar e chegar nesse formato, né? Basta você ver vários fundos como que eram do CSHG e foram para o Pátria, fundos da TRX, fundos da RBR, muitos investem através de SPEs. A possibilidade de capital autorizado, ou seja, em vez do fundo ter que convocar uma assembleia para cada nova emissão, hoje é possível, quer dizer, já há alguns anos, né, diga-se de passagem, que os cotistas deem uma autorização para que o administrador faça novas emissões até um determinado valor. Dessa forma, se o fundo precisa surge uma oportunidade legal na mesa, às vezes o vendedor tem pressa.
está disposto a vender num bom preço, mas desde que o dinheiro pingue rápido. Um fundo que diz o seguinte: olha, legal, eu gostei, mas olha, eu vou te pedir um tempinho, porque eu vou precisar convocar uma assembleia. Pela CVM, eu tenho que esperar no mínimo 15 dias até a realização da assembleia, apurar os votos, para daí publicar, para daí eu poder botar a emissão na CVM. Se ela não tiver nenhuma pendência e eu conseguir o dinheiro que eu preciso, eu fecho contigo. Muitas vezes o vendedor não tem esse tempo, fala assim: irmão, relaxa. Vou dar meu jeito aqui de outro lado. Tem um comprador aqui que está pagando um pouquinho menos, mas me paga mais rápido, então deixa para lá. Com o capital autorizado, você ganha agilidade. Hoje, praticamente todos os fundos do IFIX têm capital autorizado de maior ou menor valor. E o Tivio quer chegar nisso. Então, com capital autorizado, é um patrimônio de até 10 bi. Não é fazer uma emissão de 10 bi, não é isso, mas fazer emissões sem precisar passar por nova assembleia até o total de 10 bilhões. Aqui, permitir algumas operações em conflitos de interesse, certo? Aqui tem toda uma explicação mais detalhada que eu sugiro que seja lido. Mas o que muitas vezes acontece são operações que são estruturadas pela própria gestora. A própria gestora tem uma ideia para estruturar um CRI para poder fazer uma operação XYZ, ou ela cria uma SPE, e às vezes o fundo não pode participar, porque, por regra, você não pode ter conflito de interesse. Assim você ganha. É um assunto polêmico, eu sei disso, mas muitos fundos têm possibilidade de fazer aquisições em conflito de interesse. Às vezes os relatórios, os regulamentos são mais liberais, às vezes tem algumas regrinhas, mas é isso que o Tivio está pedindo. A classe única de cotas, de CRIs em situação de potencial conflito de interesse, distribuído, originados, estruturados, detidos, geridos ou administrados pela Tivio, ou pela administradora, ou por pessoas por elas ligadas. E aqui a parte que talvez gere mais polêmica, que é o aumento da taxa de gestão. Certo? Hoje, o fundo ele tem uma taxa que soma gestão e administração de 0,277, 0,28% ao ano, que é uma taxa extremamente baixa quando a gente olha o nosso mercado. E mais baixa ainda quando a gente olha os ativos de gestão ativa, certo? E que, naturalmente, para um fundo de gestão ativa, você precisa de uma equipe maior. Esse é o argumento. Para ter uma equipe maior, precisa ter mais taxa de gestão. Porque é só olhar quanto que essa operação está pagando hoje para Tivio. Pode parecer muito dinheiro se você multiplicar, mas também se tem muitos custos para poder ter uma gestora, para rodar uma gestora. E então eles propõem então que, porque esse 0,27 ele soma gestão e administração. A taxa de administração fica de 0,1%, que é a administração seca, e a taxa de gestão de 0,5%. Então vai para 0,60%, que mesmo assim, como a própria Tivio diz, é o menor valor dentre os fundos de renda urbana com gestão ativa na indústria do IFIX. E sim, 0,60% ao ano é muito barato em comparação a qualquer outro fundo imobiliário, praticamente qualquer segmento do IFIX. Aqui eles só pegaram a renda urbana, eu me dou a liberdade de expandir mais isso. Mas eles ainda estão dando um covenant, uma regra de um critério. Nos próximos 18 meses, depois da aprovação, ainda fica com a taxa de gestão e administração antiga, até que o fundo tenha uma distribuição de pelo menos R$ 1,02 de cota por mês. Não está longe disso, porque hoje o fundo tem pago aí 0,97, 0,98. Uma parte disso, né, 3, 4 centavos, é de ganho de capital, é dessas vendas lucrativas, né? Mas então, enquanto a gestão não chegar aos R$ 1,02 de distribuição, fica pela taxa de administração antiga. Só tomba para a nova se chegar a 1,02.
Aqui ele até coloca a comparação com outros fundos, inclusive colocando nomes. É raro, às vezes, a gestão colocar nomes. Muitas vezes coloca assim, fundo 1, fundo 2, fundo 3. Ele está fazendo a comparação dele. O mais próximo é o RBVA, um 0,65. E vários fundos em 1% ou perto de 1%. E a taxa de performance, que também é algo que dá suas... Também... É claro que o cotista não quer pagar taxa de gestão, o cotista não quer pagar taxa de performance, o cotista quer... É óbvio, se o gestor aceitasse trabalhar de graça, seria o melhor dos mundos. É claro que sim. Mas muita gente fala sobre alinhamento de interesses. A taxa de performance é uma forma de alinhar interesses. Por quê? Se o fundo atingir certos patamares de distribuição, de patamares de rentabilidade, o gestor tem uma taxa extra, tem um bônus no final de cada semestre. Então, é uma forma de você impulsionar o gestor a buscar uma melhor rentabilidade. Então, a ideia é um dividend yield de benchmark de 6% ao ano. Então, ou seja, teria que ultrapassar 11,75 por ano para poder bater esse valor e depois ser atualizado pelo IPCA. Então, é uma forma de, ok, o gestor entregou um resultado melhor, ele passa a ganhar uma remuneração maior. Aqui, então, tem a consulta formal, ela já foi mandada por e-mail. Se você é cotista do fundo, dê uma olhada lá no e-mail. E as propostas todas devem ser aprovadas por, no mínimo, 25% das cotas totais do fundo. Então, não só tem que ter, claro, a maioria dos votos enviados, quanto essa maioria tem que ser pelo menos 25% do total de cotas emitidas. E, minha opinião pessoal, isso vai ser um baita de um desafio, tá? Isso vai ser um baita de um desafio porque esse fundo, ele foi distribuído lá atrás, há 12 anos atrás, pelo Banco do Brasil. Foi o grande distribuidor, talvez não tenha sido o único, mas boa parte das cotas foram distribuídas pelas agências do Banco do Brasil, pelos gerentes do Banco do Brasil para seus clientes, que não são clientes, muitos não são clientes de corretora. Muitos não são clientes de corretora. Não acompanham. São pessoas que vão na indicação do gerente, vão na confiança do gerente. É um público, digamos, na média, óbvio, exceções haverá para 1000 lados. Mas eu tenho a impressão, pelos meus anos trabalhando em banco, inclusive no Banco do Brasil, 20 anos de Banco do Brasil, e 8 anos 9 anos como educador financeiro, eu sinto que muita gente que tem esse fundo, ainda da época do BBPO, é gente que não acompanha. É um público pouco qualificado. Então, um público que talvez nem saiba da Assembleia. Então, conseguir esses 25% vai ser um baita de um desafio. A gente vê vários fundos aí que têm públicos que são distribuídos por corretoras, fundos distribuídos pela XP, fundos que são distribuídos pelo BTG, e que mesmo assim, para conseguir os 25%, consegue ali no trisco da votação. Só a gente olhar casos recentes. A incorporação do BCFF pelo BTHG não foi folgado os 25%. Não foi folgado. Se voltar qualquer quórum qualificado de qualquer fundo imobiliário, nunca é folgado. A não ser, claro, que tenha um grande investidor, pessoa jurídica, um investidor institucional, ou um fundo da Tailândia. Aí é outra coisa. Mas um fundo de varejo, como é o Tível, antigo BBPO, vai ser um desafio, vai ser difícil. Para mostrar o quanto nem todo mundo que tem o fundo sabe sequer o que tem. Eu, como funcionário do Banco do Brasil, uma vez atendendo uma cliente, o fundo se chamava BBPO. Ela falou, não, eu tenho um fundo que é de umas agências alugadas para o Banco do Brasil, o BPP 011.
Oi? É o BBP 011. Eu tive que parar 2 vezes. Não é BBPO 11? Aí ela, eu acho que é 011. Eu falei, não, olha, é BBPO 11, é um fundo de 2012 e tal, que tem 64 imóveis e tal. Ela ficou, pode ser. Ou seja, para uma pessoa que não sabe sequer o código, que não sabe sequer que fundo imobiliário são 4 letras e 11 no final, isso dá uma boa ideia do nível de acompanhamento que o cotista médio do Tívio tem. A gente tem um monte de pessoas que tem esse fundo desde 2012, porque o gerente sugeriu a compra e está lá até hoje. Quando o fundo trocou de nome, de BBPO para TVRI, ele teve uma queda de cotação quase imediata. Por quê? Porque o fundo mudou? Não, porque as pessoas achavam, não, esse fundo era do Banco do Brasil, agora não é mais, eu vou vender. Sendo que era o mesmo fundo, com os mesmos imóveis. Isso mostra o nível de acompanhamento. Vai ser difícil conseguir essa votação. Por isso, assim, se você é cotista do fundo, vote. Seja de maneira favorável, seja de maneira contrária. A votação vai até dia 13 de novembro. 13 de novembro, uma quarta-feira. Então, em relação à quarta que a gente, que essa gravação está saindo, semana que vem, né? Essa gravação está saindo no dia 6. Então, semana que vem, dia 13, é o último dia para votar. Se você é cotista do fundo, vote. Ah, Nod, mas eu sou contrário, eu acho que a taxa de administração ficou cara, que a gestão tem que primeiro entregar resultado antes de poder ter um aumento, que eu quero continuar com fundo de gestão passiva, que eu acho que não estão fazendo um bom trabalho, etc. Ok, vote. Vote. Não deixe a sua decisão na mão dos outros. Principalmente outros cotistas que já deu para você sentir o nível de acompanhamento médio. Vote. Faça exercer os seus direitos. Faça exercer a sua opinião. Você é dono do fundo. O fundo ele é dos cotistas, ele não é da gestora. E principalmente aqui, que é quórum qualificado, cada voto vai contar. Se você é contra ou a favor, não importa. Vote. Tá bom, pessoal? E agora eu deixei para vocês comentarem aqui embaixo as suas opiniões sobre essa operação, sobre essa alteração. Você acha que isso realmente moderniza o fundo, coloca ele em pé de igualdade com os fundos concorrentes? Ou você acha que não, que é, sei lá, historinha para boi dormir? Coloque aí embaixo que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, isso ajuda muito aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. A gente está sempre fazendo as lives aqui, mesmo quando não está ao vivo. Mas geralmente está. E além disso, a gente sempre faz alguns outros vídeos ao longo da semana. Então, se inscreva, ative o sininho de notificações. Se você conhece outros cotistas do Tívio, compartilhe esse vídeo. Bota lá naquele fórum que você segue, bota lá naquele grupo de WhatsApp que você faz parte, porque é algo importante para o destino do fundo. Seja para ele acontecer de um jeito, seja para ele acontecer de outro. Mas é uma decisão que tem que acontecer pela mão dos cotistas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira que vem eu estarei ao vivo de volta. A viagem está acabando quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Daqui a pouquinho tem que voltar para casa. E a gente se vê na próxima live. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.